Tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e a live hoje é especial para você que não consegue melhorar a imunidade. Fica aqui comigo porque esse assunto é muito especial para que você possa alcançar o mais rápido possível a sua remissão. Para quem não está familiarizado com esse termo, remissão é quando nos exames de sangue e imagem não aparece mais o câncer. Então, fica à vontade para fazer sua pergunta, para fazer seu comentário, para participar ao vivo. Não adianta falar depois, eu quero, né? Eu quero é agora, porque depois que está gravado não tem como eu te chamar. Então, o que é imunidade, né? O que a gente tem que pensar nesse termo imunidade? Existem muitas coisas erradas feitas durante esse período, né? E isso faz com que a pessoa não melhore. Então, primeiro, o que é imunidade? O que é o sistema imune? É um sistema que defende você contra agressores, sejam eles internos ou externos. Por exemplo, quando você tem contato com vírus, bactérias e fungos, o exército branco, vou colocá-lo assim, né? Os linfócitos, as células de defesa, os leucócitos, atacam esse inimigo externo. Quando você consome algumas substâncias estranhas, até mesmo metal pesado e outras substâncias, o sistema imune também pode ser ativado para matar essas substâncias, metal pesado ou outras. O sistema imune está agindo e até mesmo quando a pessoa está com câncer, células cancerígenas podem ser destruídas pelo sistema imune. Você sabia disso? A imunoterapia, que é uma das mais promissoras áreas do tratamento oncológico, utiliza o nosso próprio sistema imune para matar o câncer. Então, se você tem imunidade baixa, se você não cuida do seu sistema imune, a imunoterapia não vai ter todo esse poder de destruir as células que nós precisamos. Durante a quimioterapia, é muito comum pacientes deixarem de fazer quimioterapia porque eles seguem apenas a receitinha comendo mais fruta, verdura e legume. Isso não funciona e eu vou te explicar os motivos dessa situação. Então, quando a gente fala do sistema imune, eu preciso pensar, em primeiro lugar, essa célula é feita do quê? Ela é feita de proteína e gordura. O que a pessoa com câncer menos consome? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Proteína e gordura. Como é que alguém pode melhorar o sistema imune se ele tem uma alimentação pobre em proteína e gordura? Isso não tem como acontecer. Então, é fundamental o consumo adequado de proteínas e gorduras. E vou além. Se a gente fala, por exemplo, do sistema imune, é fundamental a presença do ferro, é fundamental a presença de outros minerais que vão fazer parte dessa célula de defesa e a maioria dos pacientes, quando é diagnosticado com câncer, ele fica só na receitinha, apenas na receitinha de fruta, verdura e legume. É por isso que você não consegue melhorar a imunidade. Esse é um dos principais problemas. Se você continua consumindo fruta, verdura e legume apenas para o tratamento, que é o que eu mais ouço do paciente com câncer, eu já parei ultraprocessado, parabéns, e agora estou comendo mais fruta, verdura e legume. Você não está fazendo nada a mais para melhorar a imunidade. A gente precisa de alimentos específicos para isso e eu vou falar. Antes de falar do específico, eu vou falar o que você faz de errado que acaba atrapalhando a sua imunidade. Já é sabido, já é conhecido que pessoas que tomam bebida alcoólica, isso interfere negativamente na imunidade. Já é sabido, já é conhecido que quem fuma também piora a imunidade. Já é sabido que quem não pratica atividade física, isso piora a imunidade. Esses 3 pontos, de maneira geral, a gente já tem visto pacientes com câncer afastarem tanto a bebida alcoólica e o cigarro. Alguns já entenderam que é importante fazer atividade física, não todos. Então, fico feliz se você esteja fazendo atividade física. E aí a gente entra na outra seara, que é a seara da alimentação. Não tem como eu ter um sistema imune bom se você não se alimenta adequadamente contra o câncer. As pessoas se alimentam mal e mal, empurram com a barriga a sua saúde e acham que suquinho verde vai melhorar a imunidade. Não vai. Suco verde não é rico em proteína. O principal nutriente para o sistema imune é a proteína. Não, Alexander, mas eu estou fazendo um suco verde
de ora pro nobis, grande coisa. Isso não combate anemia, nem combate desnutrição. A gente precisa de alimentos que combatam anemia e desnutrição e ora pro nobis não faz isso. Ah, mas eu gosto. Tudo bem. Aqui no caminho dessa live é uma discussão para a melhora da imunidade. Não é uma proibição dos alimentos que você gosta. Se você gosta, se você acha agradável a folha de ora pro nobis para colocar na salada, não vejo problema de você consumir. Mas milhões de pacientes no Brasil consomem milhões, acho que eu estou exagerando, né? Milhares de pacientes no Brasil consomem ora pro nobis com o intuito de melhorar a imunidade e combater a anemia. Não combate, não tem evidência científica disso. Não precisava nem mostrar os estudos, é só olhar a composição da folha de ora pro nobis. Ela não tem essa bola toda em relação a aminoácidos para formar o seu sistema de defesa e muito menos tem uma composição de um ferro bom para combater a anemia. O ferro que combate a anemia é ferro M. Se você não sabe o que é ferro M, fica comigo que eu vou te ensinar onde encontrá-lo. O melhor ferro para combater a anemia se chama ferro M. Existem dois tipos de ferro na alimentação, que é o ferro não M e o ferro M. Eu vou mostrar para você quem são esses caras, né? Quem são essas substâncias que vão te ajudar a melhorar a imunidade e a você vencer esses passos que você não tem nem ideia de como fazer. Então, afasta do besterol, afasta dos suquinhos verdes, porque esse suco verde indiretamente pode interferir na sua coagulação sanguínea. Muitos pacientes com câncer não sabem, mas ele não morreu do câncer, ele morreu de trombose. Por que ele morreu de trombose? Porque ele tem algum problema genético, algum problema associado ao estilo de vida que promoveu essa trombose, ou até mesmo o câncer pode estar associado à trombose. Independente da causa da trombose, essa trombose precisa de um cuidado médico. Normalmente o médico faz a prescrição de um anticoagulante, ou seja, a trombose é uma coagulação exagerada, específica, e o anticoagulante vai evitar essa trombose exagerada e específica, vai prevenir ela. Para que o anticoagulante possa funcionar, a quantidade de vitamina K no seu sangue precisa ser específica. Então, o nutricionista que cuida de você vai estabelecer quanto de vitamina K você vai precisar e quando ele oferecer alimentos, ele vai prestar atenção se o alimento que ele está prescrevendo não é rico em vitamina K. Porque não adianta nada você tomar um remédio para tirar a trombose, para evitar a trombose, se você come alimentos que promovem a coagulação do seu sangue. E aí o suco verde é o mais rico em vitamina K que existe. Talvez ele esteja no mesmo nível do óleo de soja, que tem mais vitamina K do que o azeite. Se surpreendeu com essa informação? Que óleo de soja tem mais vitamina K do que o azeite? Exatamente por isso, mais uma vez eu reforço, para que você fique longe do óleo de soja. Não é a primeira vez que eu falo isso. Eu sempre falo que o óleo de soja não foi feito para o ser humano consumir e milhares de pessoas, na verdade milhões de pessoas no Brasil consomem essa porcaria de óleo. Então, evite o consumo de óleo de soja, evite o consumo de sucos verdes que não combatem anemia, não combatem desnutrição, só enchem sua barriga e não fazem você ter uma saúde melhor. Outro ponto muito importante, quando a gente fala de suco verde, quando a gente fala de óleo de soja para você evitar, quando eu falo para você ter cuidado em relação aos alimentos que você consome, eu preciso lembrar muito mesmo de que quando a pessoa come apenas fruta, verdura e legume, ele pode desenvolver uma anemia gravíssima, que é a anemia megaloblástica, exatamente porque a anemia megaloblástica é formada não pela deficiência de ferro, mas pela deficiência de vitamina B12, em especial também a B9. Quando você come só fruta, verdura e legume, não existe vitamina B12 no reino vegetal. Guarda isso no seu coração. Não existe vitamina B12 no reino vegetal. Então, se você segue uma alimentação estritamente vegetariana, você pode comprometer gravemente a sua imunidade e anemia. Dois problemas gravíssimos de quem faz o tratamento do câncer. Dois problemas que fazem o médico interromper o seu tratamento. Então,
A cianocobalamina ou vitamina B12, ela está presente em qual alimento? Vou falar para você também. Evita apenas o consumo de fruta, verdura e legume. Perceba que eu não estou proibindo, eu estou falando que a sua vida não tem que ser apenas isso. E o paciente com câncer, o que a gente mais ouve, pelo menos o que eu mais ouço é: Alexander, já parei hambúrguer industrializado, nuggets, parei miojo, parei refrigerante. Opa, parabéns. E agora estou comendo mais fruta, verdura e legume. Aí eu quero me esconder, porque ele está fazendo tudo para que ele possa piorar durante o tratamento. E ele aumenta aquilo que não vai trazer diferença gigante no tratamento dele. O que vai trazer diferença gigante, aí anota agora, é o consumo de proteína de boa qualidade, que são as carnes. Poxa, Alexander, você sempre fala da carne, né? Por que você fala tanto dela? Porque nós somos animais, o ser humano é um animal que consome vegetal e consome carne para sobreviver. A gente precisa disso para sobreviver. A maioria dos brasileiros, tem uma pesquisa nova, 97% dos brasileiros consomem carne. O paciente com câncer é um brasileiro que está aqui e teve a doença e ele tem a necessidade de continuar consumindo esse alimento para enfrentar com mais força ainda o câncer. Se ele tira a carne durante o tratamento, o risco dele morrer é muito grande. A gente só tem visto isso. Paciente que era um paciente que consumia, um ser humano que consumia carne vegetal, durante o tratamento ele tira a carne, ele destrói a vida dele. Porque ele não está acostumado com isso. Isso que é importante. Ele, durante a vida inteira, normalmente o câncer aparece no ser humano com 50, 60 anos. É mais raro aparecer em pessoas jovens. Eu sei que eu tenho pacientes mais jovens, tenho adolescentes, tenho crianças, mas é o mais raro que acontece. Eu vou pensar na média. A maioria das pessoas tem câncer acima dos 50 anos. Durante 50 anos essa pessoa comeu carne. Uma proteína de excelente qualidade, já vou falar a qualidade dessas proteínas. E aí depois do dia para a noite ele ouviu uma besteira na internet de pessoas leigas, pessoas incompetentes, falando que ele tem que excluir a carne porque a carne vai fazer o câncer crescer. Uma bobagem sem tamanho. Os pacientes meus em remissão todos consomem carne e consomem fruta, verdura, legumes e os demais alimentos. Todos, sem exceção. Todo paciente meu em remissão consome carne, que é o principal alimento para fornecer nutriente para o combate da imunidade. Tem algumas perguntas e colocações que foram feitas, prometo que vou responder, mas antes eu preciso fazer essas pontuações sobre o ferro M. Sabe aquele ferro de altíssima absorção que eu acabei de falar para vocês? Sabe onde ele está presente? Ele está presente exatamente nos alimentos cárneos. Eu tenho carne de boi, carne de frango, ovo, frango, peixe, porco, todos eles são riquíssimos em ferro M, ferro de boa qualidade que combate a anemia. Assim como é riquíssimo em vitamina B12, que é a cianocobalamina, que é fundamental para combater um tipo de anemia, também chamada de anemia megaloblástica, e você consegue com a vitamina B12 melhorar a imunidade. O que o paciente com câncer que ouve as besteiras da internet, existe coisa boa, mas existe muita besteira, ele faz o quê? Ele começa só a aumentar fruta, verdura e legume. E, pelo contrário, ele deveria aumentar o consumo de proteínas em relação a um perfil de alimentação saudável. Todo paciente com câncer consome mais proteína. E o que a pessoa faz? Consome menos proteína, piorando cada vez mais a saúde dela, desnutrindo, não fazendo químio, não fazendo rádio, não fazendo cirurgia. E o câncer nada de braçado. O que o câncer mais quer é que você faça isso. Se ele tivesse algum desejo, o desejo dele seria esse, de você não comer proteína e de você continuar piorando. Respondendo um pouquinho aqui dos questionamentos que vocês estão trazendo para mim, que são muito ricos e fundamentais para que a gente possa fazer essa condução. Então eu tenho aqui, Aline, né? E o açúcar? Qual é a pergunta do açúcar, Aline? Eu respondo com todo prazer para você. Eu tenho 28 anos e estou com câncer. Eu tive com 14 anos de idade, Aline. 14 anos menos que você. Sei muito bem como é que é lidar com essa situação, como é que é viver nessa situação e faço votos para que você siga uma alimentação específica para a remissão.
A Ísia, e o leite e derivados também ajuda a suprir a proteína? Ajuda, Ísia. Sim, ajuda sim. Leite e derivados, eu vou entender o derivado do leite, né? Como coalhada, iogurte, queijos, eles têm proteína de boa qualidade, tem vitamina B12, que é algo importantíssimo para o paciente com câncer, para o ser humano, para o paciente com câncer, mais ainda. E vão contribuir um pouco, porque a gente não pode tomar muito leite também. Esse é um ponto importante. Vão contribuir um pouco para a questão do combate à anemia megaloblástica e um pouco para a oferta de proteína, mas não vão suprir e estão longe de suprir a necessidade proteica. É fundamental o consumo de carnes para que a gente faça essa reposição adequada. Eu não sei se a Aline viu a pergunta sobre o câncer e o açúcar, mas muitas pessoas atribuem, né, de forma errada que o açúcar, eu me pergunto se é mesmo necessário. Não, açúcar de adição não é necessário na alimentação para ninguém, mas significa que é proibido? Não. Né? Sobre retirar o açúcar, eu não retirei e estou em remissão. Aí eu pergunto para você, você quer retirar? Vamos pensar, quem não tem açúcar de adição consegue viver normalmente. Mas o ser humano gosta de gordura e açúcar, então nenhum paciente meu em remissão foi excluído o açúcar dele. Aí a gente precisa avaliar cada situação, a gente não pode ingerir em excesso açúcar. O que seria excesso, Alexandre? Mais do que uma colher de sopa já é muito açúcar. Né? A gente não precisa mais do que uma colher de sopa de adição, seja em bebida, seja em chá, seja em sucos, que o suco já é doce. A gente não precisaria. E lembrando que vários alimentos já têm adição de açúcar. Refrigerante tem adição de açúcar, bolo pronto tem adição de açúcar, doces já tem açúcar ali dentro, e indiretamente isso a gente não enxerga, mas está ali presente. Quem come muito farináceo transforma tudo isso em açúcar. Então é importante a gente ter essa percepção, ter esse olhar, tá bom? Então, qual que foi o foco especial que eu trouxe hoje para vocês? Como você vai combater a imunidade baixa, consumindo os alimentos que eu fiz a sugestão, que é aumentar o consumo de proteína. Quem não come proteína não tem como melhorar a imunidade. O adoçante estévia é indicado para o paciente oncológico? A pergunta é outra, Edna. O ser humano precisa de adoçante para alguma célula funcionar? Não, a gente não precisa de nenhum adoçante para a célula funcionar. Até me preocupa os pacientes que usam adoçante, parece, com todo respeito, que estão tirando leite de vaca. Ele pega, espreme, a xicrinha parece que vira um vulcão de tanta tempestade que acontece naquela xicrinha de café ou naquela xícara de chá. Nessa forma de grande quantidade é tóxico o adoçante. Eu, Alexander, não uso adoçante e não recomendo. Atualmente, nenhum paciente meu consome o adoçante. Esse é um ponto importante para que a gente possa destacar. Nenhum paciente meu consome adoçante. Significa que ele é proibido? Não significa, mas não significa que seja saudável. Normalmente, quem troca açúcar por adoçante, usa muito adoçante e não tira o desejo de doce. Aí ele começa aos finais de semana e outras refeições comer muitos alimentos ricos em carboidrato. Então, a experiência que eu tenho com o adoçante ele faz o efeito rebote, ele continua não suprindo o seu desejo por doce e a pessoa usa em excesso. Não precisa usar adoçante para ter saúde e muito menos não vai cortar o desejo seu pelo doce. Ele vai continuar cada vez mais alto, tá bom? Thelma, estou com vitamina D baixa. Primeiro eu preciso saber se é baixa, né? Às vezes a pessoa acha que é baixa e não é, porque é importante a gente ver as referências, ver o seu perfil de saúde. Mas de maneira geral, a gente tem isso presente no fígado de boi, que poucas pessoas consomem fígado de boi. Gema de ovo, falei 2 alimentos, peixes também tem. Será que você não está consumindo pouco desses alimentos? Pode ser. Eu estou consumindo, então está consumindo quantidade inadequada. Existem vários fatores importantes para a gente verificar, para entender o porquê que a sua vitamina D está baixa. Por sinal, vitamina D também é importante para a melhora da imunidade, quando está em valores normais. Nada dessa besteira de ter valores altos de vitamina D, que também podem prejudicar. E a gente tem que lembrar, às vezes você
consome pouca gordura e por isso tem vitamina D baixa. Como assim, Alexander? Simples. Vitamina A, D, E e K precisam de gordura para serem absorvidas pelo seu intestino. O ser humano tem o mau hábito de comer pouca gordura e aí ele não absorve vitamina que mantém ele vivo. Se eu não tenho um ser humano com vitamina A, D, E e K, eu tenho gravíssimos problemas de saúde. Vitamina A está associada à imunidade, está associada a uma pele saudável, está associada a enxergar melhor no escuro. Quem não come vitamina A adequadamente tem nictalopia, que é uma deficiência que não permite você enxergar bem no escuro. Deficiências graves de vitamina A causam cegueira, uma situação extremamente gravíssima. Vitamina E está associada à função tanto neurológica quanto à parte sexual. Vitamina K está associada à coagulação. Importante que nós tenhamos vitamina K, porque a todo momento existem microhemorragias no nosso corpo e precisamos que essas hemorragias sejam estancadas. Então a gente tem funções, a vitamina D relacionada à função de evitar depressão, ao bom funcionamento do coração, bom funcionamento do músculo, calcificação dos ossos, que é bom para a mulher, ou seja, o pessoal continua com essa besteira de tirar gordura e continua destruindo a própria vida e não sabe por quê. Então é muito importante que você tenha a ingestão adequada de gorduras. Lembra disso, guarda no coração essa informação. Aline, você indica algum medicamento para suprir junto com a alimentação para que a imunidade não baixa durante o tratamento? Normalmente não, medicamento nenhum. Eu não prescrevo nenhum medicamento, já começando por aí. E não adianta, nenhum medicamento vai fazer efeito se a pessoa não comer bem. Eu vou mostrar exemplo disso prático. Quem é hipertenso e toma um remédio para pressão, o melhor remédio do mundo, que surgiu ontem, agora, hoje, e ele continuar comendo muito sal na refeição, esse remédio da hipertensão vai funcionar? Não, não vai. Vou para outro lado. Uma pessoa tem diabetes, ela está com o melhor endocrinologista do mundo, a melhor insulina do mundo. E esse paciente chega em casa e se entope de farináceo. Ele nem come doce, mas ele se entope de muita farinha, muito carboidrato. Essa glicemia dele vai controlar? Nem um pouco. A mesma coisa funciona em relação à imunidade. Se a pessoa não se alimenta adequadamente, não existe medicamento algum prescrito pelos médicos que vá fazer a sua imunidade melhorar. Você vai piorar cada vez mais. É como eu sempre falo, o câncer está se tornando cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, porque a população não faz o básico, que é o quê? Se alimentar adequadamente e buscar um nutricionista. Quando você não faz o básico, o câncer se torna mais complexo, mais difícil, mais metastático. Então lembra disso. A Josi, doutor, depois me falem se eu consegui responder o que vocês me perguntaram, por gentileza. A Edna fala se eu consegui responder o que você perguntou. A Thelma me fala, por favor. A Aline me fala se eu consegui responder, por gentileza. A Josi, doutor, para obter a remissão... olha, muito importante essa pergunta, hein, Josi? Isso aqui é... Nossa, que bacana, que bacana. Primeira vez acho que alguém me pergunta aqui durante a live isso, e eu vou falar para vocês. Isso é muito importante, isso é fundamental. A pergunta dela é um divisor de águas para o cuidado com a alimentação. Doutor, para obter a remissão é necessário que os alimentos sejam orgânicos? Não. Os meus pacientes não consomem a maior parte dos alimentos sendo orgânicos. O orgânico é a cerejinha do bolo para algumas situações específicas que o paciente me pede. Não tem nem relação com a remissão, não tem nem relação à nutrição adequada dele. Os nutrientes que estão nesses orgânicos que eu faço sugestão não tem relação alguma com a remissão. Relação no sentido de melhorar a imunidade, manter célula saudável e assim por diante. Então, eu não faço a exigência de consumo de alimentos orgânicos para os pacientes que buscam a remissão. É possível uma pessoa não consumir nada de orgânico e chegar na remissão. Isso que eu acho que é importante ser destacado. É extremamente possível alguém consumir alimentos que não são orgânicos e chegar na remissão. Extremamente possível. E isso é importante ser destacado, porque isso não engessa as pessoas. O que tem sido divulgado cada vez mais é que tudo tem que ser orgânico. Besteira. Meus pacientes não têm essa conduta e chegaram na remissão. É claro que em algumas situações a gente faz
algumas sugestões para orgânicos. E aí, na minha consulta, no meu acompanhamento, eu falo mais sobre isso. A Borga, a Edna, né? Aproveitando a Edna que perguntou sobre Stevia. Conseguiu sim, né? Ela perguntou se o Stevia é obrigatório para paciente com oncológico ou sugerido, né? Não lembro bem, mas a ideia era essa. Conseguiu sim, não uso adoçante frequentemente, comprei para fazer um teste e às vezes que eu uso 2 gotinhas no máximo, 2 gotinhas ou 5 gotinhas no café é muito pouco, né? A gente não tem estudos mostrando prejuízo para a saúde, exceto para paciente que tem intestino preso, que até uma gotinha pode ser o fim, né? Fim no sentido do intestino continuar preso ou de continuar com diarreia. Mas usar algo que não traz benefício para a saúde, né? Eu não faço sugestão de adoçante, nem faço sugestão de açúcar, né? Mas isso é a conduta minha com o meu paciente, que não são dependentes de açúcar nem de adoçante, até ajuda a economizar mais no bolso. A Thelma, né, ela tinha falado da vitamina D, conseguiu sim, o senhor é top, obrigado aqui pelo carinho. A Thelma, daqui a pouco eu respondo para a Thelma, que ela fez uma pergunta interessante aqui também, todos fazem, né, mas perguntas diferentes daquilo que normalmente as pessoas perguntam, então acho que é bacana. A Borga perguntou, carne bovina é boa fonte de proteína? É sim, Borga, é uma das melhores fontes de proteína que nós temos, porque olha que interessante, o seu corpo ele é feito de água, proteína e gordura, tem um pouquinho só de carboidrato. Qual que é o nutriente que as pessoas mais ingerem? Farináceo, carboidrato, açúcar e o besterol, à torta e direita. Então, para eu formar todas as células do meu corpo, eu preciso das células dos nutrientes da carne bovina. O principal nutriente da carne bovina é a proteína, tem o ferro, tem vitamina B12, tem outros também, mas isso é importante ser destacado. Ela é uma excelente fonte de proteína, não colocaria nem como boa. Carne bovina é excelente fonte de proteína, assim como a carne de frango, como a carne de peixe, como o ovo e o porco. Às vezes também a pessoa pode ficar engessada só na carne de boi e não precisa. Eu não só consumo carne de boi durante o dia. Existem outras carnes, como eu acabei de falar, que são excelentes fontes de proteína. Por sinal, proteína significa de primeira importância, né? Lá atrás, os pesquisadores já tinham visto essa situação. Me fala se eu respondi, por favor, a sua pergunta. A Aline falou que conseguiu sim, né? Sobre o açúcar, estou muito satisfeita, fico feliz. E aí tem outra pergunta da Thelma, que legal. Posso comer bolo uma vez por mês? Eu faço uma receita, eu indico uma receita específica para meus pacientes, eles comem muito mais do que uma vez por mês. Então é possível sim, você comer muito mais do que uma vez por mês, e os meus pacientes em remissão fazem isso, tá bom? A Borga agradeceu aqui, eu acho que eu trouxe resposta daquilo que ela estava perguntando. Lembrando que carnes cruas não devem ser consumidas, tá bom? Porque carne crua pode ter mais bactéria e isso causar intoxicação alimentar. O que é intoxicação? Vômito e diarreia. A pessoa tem a jeca, né? Ficou ali ruim, ficou prostrado. E imagina alguém com câncer já cansado do tratamento, ficando mais cansado por intoxicação. Então, eu preciso de uma carne ao ponto. Não precisa ser carne queimada, porque aí o seu churrasqueiro está estragado. Não é nem a carne, o seu churrasco foi mal feito. E nem precisa ser uma carne mal passada ou crua, porque além de dificultar a digestão dessa proteína, você tem risco de intoxicação. Poucas pessoas sabem disso. Carne crua e carne mal passada tem carne crua, tá? Não vou falar mal passada. Carne crua tem uma digestão pior para a proteína do que uma carne ao ponto, tá bom? Carne crua e carne ao ponto, se a gente fosse pensar em digestibilidade, que é algo importante no tratamento oncológico, a carne ao ponto, ela tem melhor digestibilidade. A Luciana, pode comer cuscuz e tapioca? Sim, meus pacientes comem cuscuz, comem tapioca. Nem todo paciente meu come cuscuz e tapioca porque é algo mais regional. Tapioca está relacionada aos nossos queridos índios. Eu tenho ascendentes índios. Cuscuz está relacionado à cultura do Nordeste. Eu tenho pacientes nordestinos que comem cuscuz? Pode sim, não é proibido não, tá bom? Então, a ideia da live de hoje era essa. Eu quis trazer um pouco mais de informação sobre como melhorar a imunidade durante o câncer, um pouquinho, uma ideia, uma direção para você não ficar perdido durante essa hora tão difícil que é o tratamento oncológico.
E a Josi colocou aqui, obrigado, doutor, por ter tirado minha dúvida. Imagina, a intenção aqui é aproximar vocês cada vez mais da remissão. Quero reunir o maior número de pessoas em remissão no Brasil e todo mundo que segue essa linha, que segue essa conduta, está indiretamente fazendo parte desta comunidade. A Thelma, hoje é a minha segunda sessão de quimioterapia. Na minha primeira sessão, proibiu de comer carnes, saladas cruas. Essa é uma questão do protocolo do seu hospital, Thelma. Existem ferramentas que a gente ensina para o paciente, posso ensinar para você agora, que dá liberdade para o meu paciente comer salada crua, que é fazer a higienização correta da fruta, verdura e legumes. As pessoas normalmente não fazem a higienização correta, a equipe de enfermagem e os médicos muitas vezes não tem tempo de explicar, mas para os meus pacientes, como é que eu faço? Você pega hipoclorito de sódio, vende em bisnaguinhas, em quitandas, frutarias ou supermercados, e tem uma quantidade de gota por litro. Você coloca aquela quantidade de gota por litro de água, cada empresa tem uma quantidade de gotas específicas, vou supor uma que eu conheço, que é uma 20 gotinhas por litro. Presta atenção lá, porque não significa que é 20 para todas. Então pôs 20 gotinhas, pôs fruta, verdura e legumes, lavou elas antes debaixo da água, deixou ali debaixo, você vai matar vírus, bactéria, fungo, vai matar ovo de parasita, indiretamente, depois de 20 minutos você joga a água fora, joga água nova para fazer a tirada daquele excesso de cloro, seca e guarda na geladeira ou come. Até paciente meu com linfoma consegue e come as saladas cruas mesmo com imunidade baixa, não teria problema. Por que existe essa conduta no hospital? Porque eles não têm tempo para explicar, são 70 pacientes no dia, 80, 100, eles não conseguem parar para explicar, ele não sabe se a pessoa vai conseguir aplicar essa situação corretamente dentro de casa e ele é mais fácil proibir, né? Como é que é mais fácil proibir do que ensinar. Então, todo pai sabe disso. Ah, não faz isso, tem que ensinar como é que funciona, como é que faz assim por diante. Dá trabalho ensinar. É difícil ensinar, não é fácil. E aí você tem que acompanhar a pessoa, ver se ela está fazendo direitinho, mas em linhas gerais, Thelma, seria isso. A forma que os meus pacientes fazem para comer salada crua. Tem um hospital que coloca proibido comer fruta com casca. Por quê? Porque a pessoa não higienizou a fruta com casca. Ele come pêssego, ele acha que é só lavar, tem que higienizar também. Come ameixa, ele acha que é só lavar, tem que higienizar também. Ele come figo, eu como figo com casca, ele tem que higienizar, não tem que só lavar. E aí ele proíbe uva, ele fala, não pode comer uva. Por que não pode comer uva? Porque a pessoa come com casca e ele não higienizou direito, pode ter um problema de intoxicação alimentar. Então, por isso que os hospitais fazem isso, ele proíbe você de comer, né? Mas não é proibido comer saladas cruas, exceto se você não fez a higienização adequada, a higienização correta, tá bom? Depois você me fala se eu respondi o seu questionamento aqui, por favor. E lembra, se a gente precisa de imunidade, eu preciso de água também, porque se o seu intestino não funciona bem, eu não tenho imunidade boa. E o cocô, como eu sempre falo, não sai em pó. Você precisa da água para fazer ele funcionar. Combinado? Correto? Vou deixar a caixinha do Story, não coloquei ainda, para que vocês possam trazer mais dúvidas, né? Quanto mais dúvidas a gente exterminar, quanto mais dúvidas a gente matar, mais perto da remissão você fica. A informação liberta. As pessoas estão presas nesse besterol de não comer carne, não comer glúten, não comer açúcar, não comer leite, porque eles estão aprisionados em informações de má qualidade. Quando você tem acesso a boa informação, você começa a avançar, você começa a dar um passo a mais. E aqui na minha rede social tem mais de 320 lives para você assistir e aprender e discutir com o seu oncologista ou, quem sabe, eu sendo seu nutricionista para te conduzir. Nenhuma informação aqui dentro tem a intenção de substituir a conduta do seu oncologista, de forma alguma. Quem acompanha minhas lives sabe disso. Todas elas têm a intenção de trazer uma nova informação para você discutir com quem cuida de você, quem conhece seu nome e sua história. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o tipo de tratamento que você está fazendo.
Obrigado aqui pela atenção. A gente continue em contato nas redes sociais e continue mandando informações para mim, mandando as suas dúvidas, porque esse espaço foi construído especialmente para você que quer fazer parte dessa comunidade do programa que eu tenho de Remissão Mais, né? Vou começar a chamá-lo assim, Remissão Mais. Eu quero mais pessoas com remissão. Tem pouca pessoa em remissão ainda. Eu quero mais e eu quero que você seja a próxima pessoa. Combinado? Fiquem com Deus, um grande abraço e a gente mantém contato aqui pelas redes sociais.